Pais queridos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao programa Dias Melhores. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e trago uma palavra abençoada para mim, para a minha vida e para a tua vida nessa noite. E o texto que vamos refletir hoje está em 1 Samuel. Esse texto vai despertar no seu coração um sentimento maravilhoso, chama gratidão. Estamos vivendo num tempo que é oferecido tanta coisa a você, é te apresentado tanta coisa, é te mostrado tantas opções, tantos exemplos, tantos padrões, que a pessoa está esquecendo de ser agradecido por aquilo que conseguiu, por aquilo que lutou, que batalhou, que desejou. Então não se espera, embora que às vezes se espere que alguém fique feliz pela vitória da gente, às vezes a gente quer até celebrar com alguém, mas nos dias atuais, onde é desestimulado, até a própria pessoa não quer celebrar as pequenas vitórias. Até a própria pessoa, ele é bombardeado todos os dias por instrumentos do mal, que estão tirando a satisfação. Se a pessoa deixa de ter satisfação, ela não encontra prazer nem nas conquistas, nem no seu dia a dia. Eu vi uma pessoa oriental dizendo, era um ditado samurai, alguma coisa assim. Como escritor, eu tenho que ler tudo, em todo canto, em todo tempo. E ele dizia, olha, na hora do comer, apreciar o comer, na hora de descansar, apreciar o descansar, na hora de dormir, apreciar o dormir, na hora de caminhar e na hora de lutar. Então, o brasileiro está, não sei precisar, embora eu viaje muito, acabei de chegar, né, da América do Norte, mas eu não dá para fazer uma leitura das culturas, mas eu sou brasileiro, vivo no Brasil, sou pastor no Brasil, eu aconselho e sou aconselhado no Brasil. Então a gente compreende mais ou menos como pensa aqui as pessoas, né? Então a gente é bombardeado demais e causa a impressão de que não devo comemorar, que não é merecido comemorar as pequenas conquistas. E achamos que só vamos comemorar quando eu me equiparar àquela pessoa que está fingindo alguma coisa na TV, na internet, no meio social, naquilo que estão dizendo que é o padrão agora. Então, eu paro de celebrar. Eu só vou celebrar quando eu perder 80 quilos. Eu só vou celebrar quando eu conseguir abrir 15 lojas. Eu só vou celebrar quando sair o resultado final. Mas as pequenas vitórias do percorrer. E o texto de hoje em 1 Samuel. Pastor, isso está em 1 Samuel. Bom, fala aqui o voto impensado de Saul. Quem era Saul, pastor Marconi? Um rei. O rei de uma teocracia. Então, um rei era para ser, na verdade, né? Igual o Brasil, era muita coisa para ser, mas na verdade tem sabor, né? No Brasil tem muita coisa que tem sabor, mas não é. O voto impensado de Saul. Naquele dia os israelitas já estavam exaustos, porque Saul havia feito o seguinte juramento ao povo. Tem um ditado que diz, se o bom líder governa, o povo vai em paz, né? Mas se o mau líder governa, o povo perece. Aqui estava dizendo, o povo estava exausto. Não diz que o rei estava exausto. Não diz que o líder estava exausto. O líder estava tirando vantagem do povo, né? No caso, o rei Saul. E as palavras desse líder é muito dura. É agressivo. Um povo que estava lutando por ele. E ele já trata assim. Maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Por isso todo o exército deixou de comer. Porque o sentimento de vingança do rei estava acima da fome daquela nação. Mas
Ele disse isso e o povo está com fome. O povo está exausto, diz o texto aqui. Mas todo o exército chegou a um bosque onde havia mel no chão. No bosque tem floresta, né? Cobra, animal peçonhento, tem felinos, tem leões, tem, dependendo do bosque, se for na Flórida tem jacaré, crocodilos, se for em alguma outra região vai ter urso. Mas nesse bosque aqui o povo estava com fome e foi atraído pela vontade de Deus. Quando esse povo chegou no lugar, tinha mel no chão. O mel estava na árvore, estava lá, 5.000 maribondo, tinha perigos iminentes para a pessoa fosse ferroada, não. Diz que o mel, havia mel no chão. E quando o exército chegou ao bosque e viu o mel escorrendo, ninguém pegou o mel porque temia. Bom, o rei disse que era maldito quem comesse, não era para ninguém comer porque a vingança dele estava em primeiro lugar. Porém, Jonathan, que é filho de Saul, não havia ouvido quando seu pai fez o juramento diante do exército. Por isso estendeu a ponta do cajado, ou da vara, que trazia na mão, molhou no favo de mel e quando pôs o mel na boca, os seus olhos brilharam. Outras versões, a King James diz, seu rosto acendeu. Então, aí o texto diz que, olha, teu pai obrigou a gente a fazer um juramento, ele disse, olha, meu pai tem perturbado a terra. O filho está dizendo que o pai, em vez de liderar com amor, tem perturbado a terra, né? E o que é que aconteceu nesse texto, querido? Eu não vou fazer a leitura toda. Eu vou discorrer durante todo o sermão, mas eu vou fazer a síntese para não fazer a leitura. Israel estava perseguindo os filisteus e era perseguindo não, estava atentando. Sabe, um pinche atentando dois Rottweiler e um outro cão grande, é mais ou menos esse padrão aí. Então, tinha milhares e milhares e milhares de soldados, 600 mil cavaleiros, 600 mil carros de ferro, que era uma coisa... E Israel estava lá em ponto de guerra. Esse Israel aqui, não, mas é Israel, querido, eu estou falando aqui de alguém que não tem gratidão no seu coração e passou muitos reis. Como o nosso país ou qualquer país, às vezes o país é maravilhoso, mas os líderes têm suas intenções próprias, né? Tem suas próprias ambições e se coloca acima da vontade desse povo, né? E Jonathan, ele só tinha 2 espadas em Israel. Não é incrível isso? Eu vou trazer muita novidade para a sua vida que você nunca viu nenhum outro pregador falar. Toda Israel só tinha 2 espadas. Uma era de Jonathan e outra era do rei Saul. E o resto do povo lutava com o que desse, viu? Era o que tivesse. Por quê? Porque os filisteus disseram, não, eu não quero ferreiro lá na terra de Israel, não, para que eles não tenham arma. Tá certo? É o estatuto do desarmamento que o rei botou lá não quero ferreiro lá, não. Pastor, está onde? 1 Samuel capítulo 13, 22. Tá certo? E Jonathan chegou aí e disse, rapaz, eu estou com uma coisa no meu coração. A pessoa que tem Deus, ele tem motivações diferentes dos outros. 600 soldados mais Saul estava debaixo de uma romaneira, um pé de romã. Estava na sombra, estava exausto, com fome. Não se alimentou, ele estava se alimentando de ódio. Já pensou um líder de uma nação se alimentando de ódio? Era essa pessoa aqui chamada Saul. Estava se alimentando de ódio e obrigando o povo a se alimentar de ódio. Ninguém pode comer, não. Todo mundo... O texto lá, uma versão que eu li, dizia jejum, mas jejum é santo. Não pode ser. Tem que passar fome até a hora que eu vingar meus inimigos. O povo vai ser privado até a hora que eu vingar meus inimigos. Foi isso que Saul disse em 1 Samuel, capítulo 14.
E Jonathan disse, rapaz, aí Jonathan tinha um escudeiro dele. Tinha 600 guerreiros? Não. Tinha um carro de ferro? Não. Tinha cavaleiro? Não. Ele tinha uma força extraordinária. Ele era amigo de Davi. Ele disse, rapaz, eu um negócio aqui, uma vontade, vamos lá atacar? O escudeiro, se fosse nos parâmetros atuais, o escudeiro disse, sai dele, está repreendido, né? Porque que conversa é essa? Olha para ali, eu tenho 600 mil soldados. Não dá não, né? Não tem como. Né? Vamos pensar em outra coisa, vamos pensar numa outra briga, assim, vamos procurar outra briga, essas 600 mil soldados do exército, fora os cavaleiros e os carros de fogo. O escudeiro disse, meu coração está com você. Olha a amizade genuína em Deus. Então, se alguém não celebra as suas grandes conquistas, esse coração não está em Deus com você. Não é porque eu sou pastor que eu celebro a vitória das pessoas. Eu sou chato. O cara passar aí num canto para mim, para outro, eu tenho que medir. Às vezes eu fico até quase botando areia. Eu fico com medo da pessoa dar um passo e se decepcionar. Eu fico medindo. Mas se eu sentir que é de Deus, aí eu incentivo. E quando a pessoa consegue, eu comemoro com grande júbilo pela vida daquela pessoa, sem tirar vantagem. Hoje, acontece de alguém, quando celebrar com você, é pensando no que vai tirar de vantagem com você. Sempre. Toda celebração, aproximação hoje é estimulada a, de alguma forma, ter a contrapartida. O coração em Cristo, eu me alegro com sua alegria, meu amado. Você é um vitorioso, eu vou me esfregar em você para que essa unção seja comigo também aqui, né? A minha equipe sou eu mesmo. De vez em quando, um dos aplicativos dá um break aqui e eu tenho que improvisar. Inclusive, esse aqui é o Ah, Jesus, eu não acredito. Um dos aplicativos, um dos telefones está. Bem, e ele vai para essa batalha. Ele vai para a batalha. Só ele e o escudeiro. E eles vão andando assim, primeiro, um campo de futebol. E quem eles vão achando no caminho, ele vai passando na espada. É pessoa comum, pastor? Não, guerreiro. Guerreiro, mas é guerreiro, filisteu. Os caras do exército que desafiou aquele negócio do Davi Golias, é aquele povo lá. Brabo, não. Cruel, não. Pense numa nação cruel. Um dia eu vou pregar aqui para você ver a crueldade desse povo. Quanto mais extravagante fosse a crueldade, era a especialização desses. E Jonathan vai avançando, e só ele, não é que ele fosse chegando na covardia e pegasse o cara dormindo, não. É quem topasse no caminho, ele puxava a espada, o outro puxava também, e Deus deu uma autoridade. Por que eu sei que Deus deu uma autoridade, pastor Marconi? Porque quando ele começou a caminhar, Deus tremeu a terra, deu um terremoto. Tem coisa que está escondida na Bíblia, por que isso está escondido? São os mistérios que o nosso olho tem que estar atento. Quando você gosta de celebrar as conquistas em Deus, quando você der o primeiro passo em direção àquilo que Deus está colocando no seu coração, Deus abala a terra, abala o céu, abala o mar. Queridos, senão o pessoal vai ficar furioso comigo se cair a live do TikTok, YouTube. Já está pedindo aqui, eu vou ter que ligar uma tomada. Fica escutando aqui, orando. Não me abandone, não. Tá certo? Não me deixe, não, porque essa palavra vai abençoar muito, 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 muito sua vida. Viu? Em nome de Jesus. Eu vou só ligar um plug aqui da energia desse daqui.
Obrigado a você que esperou, porque quando eu estou no estúdio da rádio, aí tem gente, traz água, ajeita som, ajeita não sei o quê, mas eu em casa, é eu, Papai do Céu e vocês. Então, obrigado, você que esperou. Bom, Jonathan foi, toma espada, lá vai. E aí, como eu não estou lendo, eu não vou precisar o número, mas todo mundo que atravessou-se na frente de Jonathan, né? E ele não estava fugindo, não, ele estava em direção ao exército grande. E chegou a hora que, assim, tá bom, já matou mais muitos soldados, muitos, sozinho, só ele e o escudeiro dele. E volta. E o pai dele não quer celebrar essa vitória. O pai dele diz, não, aqui ninguém celebra nada até que eu derrote completamente meu inimigo. Mas Jonathan, ele tem um coração em Deus. Jonathan, ele tem um coração inspirado de uma maneira que tinha amizade com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, né? E o escudeiro de Jonathan está dizendo no texto, meu coração está contigo, o que der para você, dá para dois, entendeu? Assim, pois bem, agora vamos ao sermão. Eu vi uma frase essa semana que dizia assim, pequenas dobradiças abrem grandes portas. Eu fui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu fui 11 vezes ao Rio de Janeiro. E uma das vezes eu dei uma escapada e fui até Petrópolis. Lá me deparei com um senhor que conhecia muito bem a cidade, não era um guia, mas ele dizia, olha, eu faço um bico aí e ando com você. Ah, maravilha. Senhor alto, negro, alto. Gente boa demais o cara. E ele sabia, mas não sabia pouco, não, sabia muito. Então ele foi, aqui a Princesa Isabel, aqui o Barão, aqui não sei o quê, aqui não sei o quê. E chegou na catedral. Ele disse, antes de entrar, vamos olhar uma coisa. Aí eu disse, o quê? Ele disse, olha essa porta. Salvo engano, essa porta teria 6 metros de altura. Então ele podia ter fixado. Você vê quando você tem um ouvido atento, como você obtém grandes aprendizados. Uma pessoa simples, que não se propôs a ser um grande mestre filósofo. Ele disse, tá vendo essa porta maravilhosa? Veio de país tal, que o imperador do Brasil, mandou buscar. Foi mesmo, rapaz, que maravilha. Ele disse, porque dentro da catedral, ali dentro da estátua onde ele foi enterrado, tem a estátua dele de mármore em cima da tumba, as pessoas passam a mão, é bem lisinho, eu também passei a mão lá. Mas ele não focou nisso, ele disse, você já viu as dobradiças? Uma pessoa comum, falando para um pastor que pesca tudo. Eu disse, não, ele disse, olha, veio da Rússia. Como que ele sabia daquilo, veio da Rússia? Essa dobradiça, essa porta pesa tantos quilos. Ele disse o peso da porta. Mexa aí para você ver, eu mexi. Pequenas dobradiças abrem grandes portas. Tem pessoas que só focam, eu quero a minha porta grande. E não celebra as pequenas dobradiças da vida. Que é o caso aqui desse texto que a gente está entrando agora. Então, o Jonathan disse, se ele não quer celebrar, problema dele. Vamos. E o povo foi atrás. E eles vão entrando na floresta e tem mel. Né? Diz que o mel está escorrendo na floresta. Aquele mel representa a intervenção da doçura de Deus na vida da gente, mesmo quando é obrigado a cumprir leis ou situações. No caso aqui era um rei, dizendo que o povo deveria estar com fome. E a vontade de Deus é que a gente se alimente com a doçura do favor dele. Você vê que o texto, ele podia ter ficado. Então ele comeu, tomou água e a barriguinha dele ficou cheia. Diz que o rosto dele iluminou.
Deus ele está demonstrando que nos momentos mesmo de adversidade, mesmo que a situação social do entorno pareça difícil, parece que aquela liderança, aquele rei, com a sua ganância, o seu ódio, né, o seu desejo de vingança, aquele povo não... Então, ao entrar na floresta, eu não fui pesquisar, pesquisei muita coisa, e também tudo demais é muito, não fui pesquisar a floresta, né? Eles se depararam com o primeiro sinal da providência de Deus. O mel não estava lá em cima, o mel não tinha que subir no galho, em tempo de cair e quebrar, não estava cheio de abelha, não era no meio de uma rocha que tinha um urso dormindo embaixo, o mel escorria no chão. Então, quando Deus quer abençoar a nossa vida, ele faz o favor dele ser derramado, né? Mas como é que isso acontece, querido? Ele é Deus. A minha função aqui é pregar aquilo que Deus deixou registrado na sua palavra. E Saul ele estava sentado, como eu disse, lá na fronteira de Gibeá. Estava lutando? Não, estava fazendo plantim, como diz aqui no Nordeste. Estava fazendo uma munganga, estava fazendo um espetáculo, bravata, que é comigo não, igual aquele menino que diz, né? Comigo não, tico-tico, né? Estava gritando lá em cima, e eu vou me vingar, e meus inimigos, aquele discurso, e 600 homens estavam à beira do precipício. Por que está escrito na beira de Migron precipício? Porque quando o líder daquele reino não governava com a sabedoria de Deus, leva o povo para a beira do precipício. Está dizendo aqui o texto. Está onde, pastor Marconi? 1 Samuel, capítulo 14, 24. E o que é que esse Saul tem? Goga não, ele tem medo disfarçado. Essa bravata desse rei aqui é um medo disfarçado. Porque se era para lutar, era para ele ter ido, né? Mas não, estava lá o povo cansado, com fome, de estar lá sentado debaixo desse pé de romeiro. Eu acho que era só ele que estava debaixo do pé de romeiro. O povo parece que não estava, não, porque não pode ter uma romeira que caiba. Quantos homens, pastor Marconi? Está dizendo aqui. 600 homens. E o povo, bom, olha que luta que esse rei Saul estava levando o povo. Então ele deu um Winchester e um Colt 45 do faroeste a cada um dos guerreiros. Não, só quem tinha espada era ele. Mas bora, povo, bora! Acredita em mim, povo. Todo mundo desarmado, mas tem que lutar, porque o rei disse que tem que vingar. E o povo está desarmado. O que é que o povo pegou? O que tinha? Muitas batalhas, até a Bíblia fala disso. O povo de Israel lutava com garfo de coisa, feno, ferramenta, enxada, o que tivesse. Inclusive de árvore, né? Já que metal era tão difícil, porque teve esse estatuto lá de não quero arma lá em Israel, não. Naquele tempo, viu? Hoje em dia não é bom mexer com Israel, não, parece que ela é armada. Então, Jonathan, ele olhava, o rei olhava com ódio para lá para baixo, mas não fazia nada para ajudar o povo. E Jonathan olhava com favor de Deus. Eu vou chegar na espada. Deus me deu, é isso mesmo que eu vou usar, e o favor dele é comigo. Deus não me deu a espada, depois é com ela mesmo que eu vou. E o escudeiro, sabe aqueles caras... aquele amigo top de linha, tá aqui quem vai com você. Pense numa proposta esquisita. 600 mil, 600 mil do outro lado. Cruel não, assim, terrivelmente cruel. E Jonathan disse, eu acho que eu vou atacar. O cara disse, agora? Vamos, Deus vai, vamos. O escudeiro... E ele não queria vencer a guerra toda, ele queria vencer aquela batalha. E Deus venceu aquela batalha. E ele celebrou. E ele comeu mel. Então, tem muita gente que só quer celebrar quando tiver a estrutura que imagina. Eu só vou celebrar quando Deus me der um exército do tamanho do exército do meu pai. Deus não precisa de exército.
Deus não precisa de nada que tenha natureza material ou espiritual, porque tudo reside no seu querer, nele está o amém. Quando ele quer é ontem, é hoje, é amanhã. Que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar no seu coração para você ser grato. Se você se deparou com esse sermão, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a um mês, 6 meses, se for no Brasil, se você está escutando traduzido em inglês ou em espanhol, seja grato. Você não teria chegado nem conseguido se não fosse o derramado o favor de Deus, a doçura do favor de Deus. Não, porque é meu salão, mas eu só vou quando eu tiver a doçura do favor de Deus. Ele não deu a comer inteira, a vida inteira, o tempo todo. São pequenas celebrações, as pequenas dobradiças abrindo grandes portas na tua vida. É porque eu estou esperando a grande porta, você não celebra nem a pequena dobradiça. Olha o que o homem foi me mostrar. Repara se ele ficou lá, olha a grossura dessa porta, veja só. E ele disse até o peso da porta, não me lembro não. Ele focou na dobradiça, ele diz, celebrar as pequenas coisas, que move as grandes. Quem celebra as pequenas coisas, atrai como um imã o favor de Deus. Então, o que aconteceu no mel? Algum lugar aquele mel estava pregado lá em cima. Aí, quando vai entrando na floresta, o anjo diz a Deus, ou Deus diz aos anjos, olha, meu filho, vai entrando na floresta, derruba ali aquele favo de mel. Pum! Para cair, de derramar no chão, não era uma coisa pequena. E as abelhas disse, afugente, você acha que eu quero meu filho sendo machucado no momento de celebração? O menino está glorificando meu nome, vai ter abelha não vai ter abelha, não tem espada preparada, não tem armadilha do diabo, não tem laço do passarinheiro, não tem nada, porque meu filho celebra, meu filho sabe festejar, ele reconhece o meu agir e eu vou mostrar que eu ajo mesmo. Tome mel! E o pai dele está no fel do ódio, né? Tem líder que a cara já é um fel de ódio, né? Um fel de ódio. Tem líder no mundo, né? Por aí, que em alguns países. Eu não sou geógrafo, eu não sei nem dizer qual país, mas deve haver algum líder que a cara é fel, né? De ódio, deseja vingança, né? Esse líder aqui, Saul, era assim, né? Então Deus não precisa de exército para virar a chave, né? E quando, antes dessa batalha, às vezes eu vou e volto um pouquinho, porque eu passo horas e horas, como sempre, quem não me conhece, pastor Marconi Teixeira, passa horas e horas pesquisando, escrevendo, depois eu venho aqui e compartilho a graça da palavra de Deus. Quando foi para essa batalha, ele disse, rapaz, vamos batalhar? Tem uma frase que é maravilhosa. Aí o escudeiro disse, está aqui, meu coração é contigo mesmo. Está aqui quem vai, vamos. É agora, vamos. Ele não diz, vamos que eu vou me amostrar e meu nome vai estar na galeria e vai ter no mínimo mais 1 milhão de seguidores, 6 bilhões de likes e eu vou ser famoso, ainda vou aparecer num programa de televisão maravilhoso que tem no domingo. É a única TV que eu assisto, é no SBT no domingo de tarde, que é só coisa de alegria, aquelas disputazinhas é muito bom. Aquela outra televisão que tem um negócio assim, sangue de Jesus tem poder. Eu digo direto aqui, se você for assistir lá, aí depois sua alma está escura, né, igual aquele menino, seu coração está de pedra, peludo, não sabe por quê, fica assistindo, ou sendo influenciado por algumas coisas que aparecem na internet. Tire isso da sua vida, tá certo? Que seus olhos, a Bíblia até recomenda que seus olhos, né, vejam coisas boas, que seus ouvidos escutam. Aí quando ele disse, vamos, aí o Jonathan disse assim, talvez o Senhor opere por nós, porque para o Senhor nada é impossível. Olha aí, quando ele vai para uma coisa, quem é que ia topar um negócio desse tamanho? Então tem desafios que você pegou na sua vida, que outras pessoas olhando diria assim, vai, mesmo quem te ama. E como pastor, talvez eu fosse um desses, dissesse, rapaz, vamos pensar melhor. Eu te amo tanto, isso está parecendo tão grande, por amor, e eu já fiz isso, entendeu? Mas não de proibir, eu vou andando de perto, medindo os passos até dizer, aí soltar, como quem solta um cavalo na campina, vai e o alazão sai. Tem feminino de alazão?
uma égua belíssima, né, no pasto, aquelas crinas voando, aí sai cortando os vales, aquela força maravilhosa, né? Uma figura, digamos assim, quando a pessoa parte em direção aos projetos grandes, porque a porta é tua, o milagre é teu, as maravilhas que Deus está fazendo para você. A gente quer que o outro celebre, mas o outro não tem a obrigação de celebrar. Celebre você, se alegre você, regozije-se em Deus você, porque o outro muitas vezes tem inveja. E eu já disse aqui, até os 40 anos, eu achei que não existisse inveja, não. Você acredita numa pessoa que aparentemente tem até um certo conhecimento como eu pensei que inveja fosse coisa... Não, isso é conversa do povo, isso não... Eu dizia direto. Porque eu não conhecia esse sentimento e eu também não tinha maldade para perceber se havia comigo, né, esse sentimento. Então, talvez o Senhor seja comigo. E o Senhor pode fazer isso para livrar com muitos ou com pouco. Olha, tem coisas que Deus vai colocar no seu coração, minha filha, meu filho. Talvez seja você empreendedora, talvez seja você empreendedor, você que está num projeto de estudo ou um novo... tem coisas que chega no seu coração, que arde, que dá vontade, que outras pessoas não conseguiriam, porque o favor de Deus é para você. Pastor, Deus faz acepção. Não, o projeto dele é outro. Esse aí é para você. E quando chegar os primeiros sinais de mel derramado na sua vida, comemore. Quando chegar os primeiros favos de mel, você olhar assim e diz, rapaz, isso não é normal, não. Isso aqui é Deus mostrando quem fez. Quem não quer que você comemore? Eu preciso dizer? Quem não quer que a gente comemore é o adversário de nossas almas, né? A alma invejosa. Almas como do rei Saul, né? Que tinha ódio. Eu quero me vingar dos meus inimigos. Que coisa horrível, o rei Saul, né? Existe até em outros países, assim, pessoas como esse rei Saul, que só pensa em vingança, né? Então o coração do escudeiro é alinhado ao coração de Jônatan. E o coração de Jônatan é alinhado ao coração de Deus. Quando você está alinhado no coração de Deus, Deus vai botar pessoas capacitadas e que desejem estar com você e vai ajudar a puxar para cima. Não está dizendo que não vem um sambalaco para dizer, e esse muro, hein? Eita, murinho. Fulano, você... quem é o pedreiro? Né? Não, mas quando você está com alguma coisa... Isso que eu estou falando é Neemias. Que não é o caso do sermão aqui. É porque às vezes eu vou no texto, vou no Novo Testamento. A Bíblia é uma só, né? A Bíblia é coleção de livros, bíblios. Então eu posso ir de uma capa a outra, não posso mentir o que está lá dentro. Enquanto eu estiver falando o que está lá dentro, tenho liberdade total, em nome de Jesus, tá certo? Vamos ver o que o Senhor vai operar. Vamos ver o que Deus vai operar. Eu anotei aqui, em Levítico, capítulo 26, versículo 8. Olha a desproporcionalidade das coisas naturais para o resultado das coisas. Em Levítico diz que tem uma batalha. Não era essa batalha, outra batalha. Aí lá está registrado. 5 de nós vence 100, e 100 vence 10.000. Quando a Bíblia diz, em Deus faremos proeza, é porque há o poder de Deus, no inglês diz power, é como um dynamos. O poder de Deus é um poder gerador. Ele faz gerar onde você não entende, mas acontece porque as regras se adequam à vontade. Ele não quebra a regra. As regras da química, da física, da biologia. Por que existe uma coisa chamada milagres e a pessoa é sarada, curada?
Aí Deus quebrou uma regra. Não, aquela situação teve que se adequar à regra que teve que se adequar à vontade de Deus sem ser quebrada. O próprio Jesus disse que ele veio, cumpriu a lei todinha e não quebrou nenhuma. Imagina o próprio Deus. Ele falou é até aqui. Se ele diz o mar até aqui, se ele diz a célula é até aqui, se ele diz a circulação é para esse lado, então não é. Se ele diz a terra é para rodar. Você não vê a terra. Esse ano roda assim, o ano que vem é assim. Você pode achar um metafísico, um filho, eu tenho um filho que é físico. Mas é porque essa semana eu sou o tipo de gente sem senso que vai discutir com o IA, né? Com o GPT. Adoro brigar. E eu presto muita atenção no que é dito. Então, eu vou quebrando ligeiro demais. Papai, você disse isso, mas você. Então, eu estava falando do átomo e dos elétrons. Aí, e eu dizia, então, existe uma força que impulsiona. Não, porque a física quântica desenha que isso é isso por isso. Eu digo, mas não houve um motor. Ele disse, não, isso é uma teoria filosófica. Não, mas o átomo existe? Existe. O núcleo não existe? Existe. O que é que precisa ele no meio, para ele não se espalhar? Não, porque a teoria quântica da física quântica... Não, eu quero que você me diga o que é que faz ele ficar prendido no... Então tá certo. Então o que é que faz girar? Aí ela diz, bom, na atualidade, a nova física determina que não é girar. Eles estão em movimento, mas não é absoluto. Então, quem é que coloca em movimento? Aí ficou, eu digo, você sabe usar uma palavrinha chamada não sei? Ela disse, desculpa, não sei. Porque tem coisa que foi a ordenança de Deus, e tudo que tiver, seja na água, no ferro, na madeira, na onde tem um átomo desse e está sob a governança de Deus. Você está vendo por que é que Deus pode fazer milagre em qualquer área que você clamar a Ele na sua vida. Como é que faz isso, pastor Marconi? Eu não sou nem religioso. A Bíblia diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome. Então, quando for pedir alguma coisa a Deus, se recubra do nome de Jesus. Se cubra do nome de Jesus. Bom, Saul fez um voto de tolo, né? A Bíblia diz, né? O prenúncio lá. Ele não comeu. E esse povo está com fome também. Então, Deus verte mel natural, sem perigo de abelha. O coração de Jonathan deve ter batido em tanta felicidade que o rosto dele brilhou, os olhos dele se encheu de luz. Isso é literal? Não, mas a gente sabe quando a pessoa está com os olhos, está tanta felicidade que os olhinhos... Eu vi uma criança num jogo de um time... Eu não gosto de futebol, mas eu vou até dizer, num estádio de futebol era um jogo de um time chamado Flamengo, que tem aqui no Brasil. Aquela criança estava na última sessão da químio e radioterapia. E ainda estava com as mangueirinhas no braço. A pele dele fica... A pessoa fazendo esse tratamento, a pele não fica com brilho, fica macerenta, né? Uma pele... Porque é um tratamento muito pesado. E esse menino não parava de rir. A mãe dele, eu acho que era mãe ou tia, estava do lado também. Aquele povo do Rio de Janeiro, aquele jeitão do povo do Rio de Janeiro. E o menino era celebrando e fizeram um gol. Eu não sei o nome do outro time, eu já falei, eu não entendo de futebol, não sei de futebol, mas eu achei a história tão linda que eu gravei até o nome do time. Flamengo, né? E o menino com a camisa desse time lá, e ele celebrando, fizeram um gol nesse time. Tá pensando que ele parou de celebrar? Eu tô festejando aqui, eu tô feliz, tô radiante. Eu estou aqui, eu tô vivo. Não importa se foi uma pequena vitória ou não foi uma vitória toda, porque ele estava com a camisa do time que estava jogando, então provavelmente seria melhor o resultado se aquele time tivesse ganhado. Ele estava celebrando a conquista dele. O que é que a rede Pantin, né? Uma rede de televisão horrível, aí não sabe celebrar, ensina você a não celebrar. Está errado, viu? Está errado. Então, hoje, a sociedade inventa o altar da ingratidão, né? Tem o altar da gratidão, que eu estou pregando aqui para você, e tem o altar da ingratidão.
E a pessoa ingrata, ele é feliz, ele é liberto, ele é radiante, ele é compassivo, ele é generoso. Não. A pessoa ingrata vive na opressão da ganância, na usura, na vaidade, do mesmo jeitinho que é ensinado a gente na net todos os dias, né? Todos os dias tem ensinando lá, não, você não deve ser agradável. Ainda lhe falta, isso que você tem praticamente nem é nada, entendeu? Olha o exemplo de fulano, olha o carro que ele tá lá. Aí o cara fica olhando aquilo e olha para o carro de cachorro-quente dele e esquece quanto ele desejou aquilo. E dali ele vai levar o pão para sua casa. E Deus vai guardar ele. E ele não vai ser assaltado. O pneu não fura, o eixo não quebra. Se chover, o vento não vai levar a cobertura do cachorro-quente. O salão é porque eu queria era aquela rua principal, mas Deus está mandando cliente e você... Ai, minha vida está terrível, não tenho tempo nem de ajeitar meu cabelo. Claro, porque Deus está mandando dinheiro, derramando mel na sua vida. Aí porque eu faço unha, porque eu corto cabelo, não tenho mais tempo. E se eu tivesse aquele salão na principal, eu precisava trabalhar bem menos. Isso aí é internet. Olha, Jonathan, foi pro cacete, foi pra pé, pegou a espada e disse, é comigo mesmo, e desceu. E tome espada. Queria eu ter anotado aqui, ele andou 20 campos de futebol, deve ter feito um desmantelo bem grande, viu? E o pai dele celebrou? Não, o pai dele não. O pai dele estava com ódio. O rei daquela nação queria vingança, vingança. Tudo que aquele rei queria era vingança, né? Então, quem não enxerga o mel das pequenas vitórias, né? Quem não enxerga os livramentos que Deus tem dado, e como Deus tem dado livramento. Eu vejo, cara, oh Deus, obrigado. Eu tô velho, e velho, às vezes a gente treme, o olho já não... Já operei os 2 olhos 2 vezes, né? Aí, à vista, fui pregar uns pregos na gaveta, na primeira pregada que eu dei, queridos, olha, chega a estar roxo. A primeira martelada que eu dei, eu pensando que eu ainda era novo, no meu dedo, eu já, glória a Deus! Parte do martelo pegou no meu dedo, a outra parte pegou só na bandinha do prego, o prego voou. Eu fui maldizer, eu disse, Jesus, obrigado. Esse prego voou, podia ter enfiado em qualquer canto no meu rosto, no olho. E o dedo doendo aqui, eu, glória a Deus, eu digo, Jesus, não pode quebrar não, porque eu estou no interior, tudo é mais difícil, né? Não quebrou não. E o prego não enviou não. Depois eu fiquei, eu digo, Jesus, eu preciso achar isso. Olha, eu com essa visão maravilhosa, eu tenho que achar esse prego para os meninos não pisar, que eu já fico preocupado, ver um menino de pé descalço, pisa aqui, lá vai eu ficar preocupado. Deus está ali, ó, pum, achei o prego. Então, eu celebro as pequenas vitórias. É besteira, pastor, isso você está falando para você. Me preocupou. Se me preocupou, é porque era importante. Então, tem coisas que preocupam você, era importante, e porque você está assistindo um exemplo errado naquela rede de TV tão do mal, do capeta, uma rede de televisão que tem aqui no Brasil, horrível, uma coisa do mal. Domina total essa rede de televisão. Ou as coisas que assiste na internet, aí você vive com insatisfação no seu coração. Essas coisas vêm embaladas numa musiquinha bonitinha, sabe? Uma produção tudo tão bacaninha, mas bacaninha na minha vida e na tua vida é o favor de Deus, tá certo? Então, a gente não tem agradecido o pão na mesa, a saúde, né? Saúde para trabalhar. Quando eu estava trabalhando, eu ia trabalhar de moto. Muitas vezes, porque gasolina cara, no Brasil é difícil as coisas aí. Eu ia de moto, de uma cidade para outra de moto, e muitas vezes eu ia trabalhar, eu chegava molhado lá, e quando voltava, chegava ensopado, chuva. E Deus não deixava eu adoecer. Hoje eu evito pegar chuva, porque tenho medo, pode até gripar, porque já não é para... Se eu for, é teimosia. Deus está dizendo, não tem necessidade de você tomar chuva. Então hoje eu não vou pegar chuva. Então Deus tem lhe dado saúde para trabalhar, mas eu queria mesmo você queria estar sentado na cadeira do rei Saul, mandando você ter ódio, é aquilo que você quer, esse tipo de companhia. Esse tipo de riqueza não serve para você não, querido. A riqueza de Deus dá paz no coração da gente. É saúde para trabalhar, força, desejo, o tempo vai passando e os outros desistindo e você, oba! Mais um dia, vamos papai!
Entendeu? O urso e o leão que se garanta, porque eu estou saindo com tudo. E o escudeiro do lado é comigo mesmo. Pode contar comigo que Deus vai levantar pessoas assim. Então, quando a pessoa é ingratidão, ele pisa no mel da floresta. Deus derramou o mel e a pessoa ingrata vai comer o mel, vai fazer o rosto brilhar. Não, eu vou pisar. Por que é que eu vou celebrar as coisas pequenas que Deus me dá? Vou pisar em cima desse mel, né? E se alimenta de quê? De reclamação. Se a pessoa é insatisfeita, não é grata, ele se regala de reclamação, que era o que Saul estava fazendo, né? O rei desse país aqui. Que país, pastor Marcos? Israel. Aquele Israel daquele tempo. Então, vive de reclamação, né? O rei que não tem, o rei e o povo que não sabe. Mas existem pessoas de corações especiais, e eu conheci muitos na minha vida já, graças a Deus, que não vivem dessa ilusão que querem botar no coração da gente, né? Que sabe que a luta é real, sabe que as dificuldades são reais, né? As batalhas que tem que enfrentar e as bênçãos que recebe de Deus, né? E essas pessoas são firmadas na rocha que se chama Jesus. A pessoa que é ingrato, ele não é firmado em canto nenhum, porque ele está sempre buscando novas satisfações. A pessoa é insatisfeita com a mulher é insatisfeita com o homem, é insatisfeita com os filhos, é insatisfeita com a casa, é insatisfeito com tudo. Porque a satisfação não está do lado de fora, está do lado de dentro, é um sentimento particular que a gente tem. Então, a pessoa que tem Jesus, você não vê Jesus na Bíblia lá reclamando, né? Até o pessoal vinha perguntar as coisas, ele dizia, rapaz, o filho do homem não tem nem onde recostar a cabeça. Eu mesmo, se eu fosse filho de Deus, eu não tivesse onde recostar a cabeça, que antes eu morava num palácio, eu ia ficar meio assim, desgostoso. Jesus não tem reclamação. Você viu reclamando? A única vez que você vê Jesus reclamando é quando o povo estava roubando na igreja. Um monte de dissimulado, fingindo que estava fazendo a obra lá na porta do templo, roubando, vendendo. Aí ele pegou uma corda, né, as orrais, e você conhece a história, né? Então, há um povo que se alegra na porção de Deus e glorifica o nome do Senhor. Um povo que glorifica. E quando você glorificar antecipadamente, olha, isso aqui eu fui pesquisar, diz assim, glorificar antecipadamente move a mão de Deus e faz brotar de onde o olho humano não vê. Se você glorifica aonde os outros não estão vendo, Deus vai fazer brotar aquilo que você precisa. Mas o que eu desejo mesmo é assim, tem que ser aquele Jeep novo, do modelo top, não sei o quê. Não, é o que você precisa. Deus vai fazer brotar aonde os outros, não é nem que não acreditam, não enxerga. E muitas vezes a gente não enxerga. Aonde é que eu fui pegar isso? Números capítulo 21, 16. O lugar lá era deserto de Bir. Quando eu vi esse texto, eu digo, deserto da abelha? É o deserto da abelha? Mas não era, não. Mas eu achei interessante que eu estava falando de mel de abelha, e quando eu vi o deserto de Bia, e o povo vai reclamar. O povo vai reclamar. O povo vai reclamar. Era escravo esse povo. Chicote 3 vezes ao dia e uma noite também, mais uma surra de noite para criar. Para aquecer, né? Para dormir, porque não tem roupa, né? Para se aquecer. Aí leva uma chicotada grande. Escravo. Fome, morte, tudo que escravo passava, e do Egito era pior ainda. E agora vamos reclamar. Eu quero água, água, queremos água. Aí Moisés foi orar com Deus, Deus disse, ajunta o povo aí. Para que eles? Para glorificar. Mas eles não têm do que celebrar, não. Eles estão até com sede, na verdade. Eu acho que Moisés até
Senhor, que eles estão com sede, né? Pois é, diga a eles, mas eles querem o que? Água. Pois então, glorifica aí na areia. Você já tinha visto esse texto? Eu duvido que você já tenha visto um pregador falar isso. Está onde, pastor Marconi? Números 21, do 16 a 18. Glorifica para a areia, vai cantando para a areia, vai louvando para a areia, vai declarando, glória a Deus, é aqui, vai ser aqui, Jesus. Glória. Quando eu fui ser pastor, quando eu fui consagrado pastor, eu era aspirante, eu ia para os cantos para conseguir as coisas, os donos da loja já tinham medo de mim. Eu ia na certeza. Se eu fosse buscar tinta, eu trazia. Se eu fosse buscar massa, eu trazia. Se eu fosse tudo que eu ia, eu chegava lá porque Deus está comigo. O cara não tinha nem como negar. Eu fazia cada pedido que o povo ficava. Como é que esse branco chega aqui pedindo as coisas? Eu acredito. E Deus se alegrava na forma como eu sempre acreditei. E eu celebrava. Pastor, e o que aconteceu? Ele dizendo, mande o povo glorificar e dizer, brota a fonte da areia. Pense numa coisa sem sentido para você dizer no deserto. Brota a fonte, brota a água, brota, aleluia, glória a Deus, brota. O que é que você acha que aconteceu? Tá onde, pastor Marconi? Ninguém está perguntando, não. Essas coisas é que Deus vai tocando no meu coração e eu vou repetindo. Números 21, 16. Sobe, ó poço, sobe, ó poço. E olhava para a areia seca, né? E glorificava, mandando o poço subir, né? Aí, do mesmo jeito que Jonathan deu com a ponta do cajado na areia, não foi Moisés naquela que bate, que todo pregador fala, e Moisés bateu, e Moisés falou a rocha. Não, aqui é outra situação. Está falando de coração agradecido, Deus está ensinando. Esse povo reclamão, murmurador, mas Deus não ensina com vingança, com odinho. Deus não ensina com vingança, com odinho, não. Deus ele ensina em amor. Ele diz, manda eles fazerem assim para vocês verem que vai. E brota uma fonte de água. Pastor, era uma ribeirazinha pequenininha. Saciou a sede de 5 milhões de pessoas. Eu ia dizer 500 mil. 500 mil era o exército lá dos filisteus. 5 milhões de pessoas. É muita água que saiu da gratidão. Tá certo? Então, o normal que muita gente espera ser grato, quando o normal, do jeito que eu calculo, porque eu sou assim e tal, então o normal é a chuva cair de cima para baixo. O normal de Deus é fazer do jeito que ele quiser. Então a água sai de baixo para cima. Fazer para a pessoa não ter dúvida, né? Não vai que aquele mel. Você sabe que aquela região venta muito. Pode ter acontecido. O que é que acontece que não pode ter caído? Não fala. Vamos chamar um especialista daquela rede de televisão. Não assista não, tá certo? Eu digo assim porque eu assisti até a pandemia, quando eu vi que eles queriam matar a alma do povo, aí eu deixei de assistir aquela rede de televisão muito feia, muito do mal, tá amarrada aquela rede de televisão. Então, disse, não, aí Deus disse, para que não haja dúvida, porque acha que o mel, então caiu, eu vou fazer nascer água de baixo para cima, no lugar que jamais houve água de baixo para cima. Não é qualquer coisa, não. Deus tem feito coisas na sua vida, de baixo para cima, e hoje você quer desconsiderar porque está sendo influenciado por amizade errada, por familiar errado que não está com o coração em Cristo, por pessoas do coração mal que está perto de você, que não está coração alinhado em Deus e não quer que você celebre, porque quando você começar a celebrar, você vai continuar crescendo e portas vão se abrindo, porque a dobradiça, olha, vai fazer a porta se abrir. De baixo para cima. Bom, voltando para o texto aqui, né? Jonathan venceu com uma espada. Eu achei aqui o exército. E eu dei os números equivocados porque eu escrevi 3 sermões de sábado para cá. Então, essa semana eu vou pregar, com a graça de Deus, pelo menos 3 sermões diferentes agora essa semana. Havia 30 mil carros, cada carro com 2 arqueiros, né? Um guiando e um atirando flecha. 30 mil carros.
Cada carro tem 2 ou 4 cavalos, dependendo, de guerra. 6.000 cavalheiros, quer dizer, 6.000 eram de cavalos. Pense no exército preparado, quando eu disse... E todo o resto do exército armado. E Jonathan tinha a direção divina. Então, às vezes você vê um exército, uma luta muito grande que vem, está proposta na frente, né? E você sabe que vai ter que enfrentar, se você estiver na direção divina, querido, você e Deus é maioria absoluta. Você, minha filha, meu filho, você idoso, você idosa, você jovem. Se tem uma peleja proposta na tua frente e você estiver na direção de Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Tá certo? As pessoas, mas como é que pode? E ele consegue. Tá certo? Você vai ser o tal do famoso como é que pode. Mas como é que pode, né? Tá certo? E não esqueça de agradecer, não. Tá certo? Pessoa grata, né? Ela celebra cada conquista. Por quê? Porque tem a direção divina. Quando a gente não tem a direção divina, vai em qualquer direção. Quando você tem a direção divina, você vai na direção certa. Na força e no poder de Deus. Cada uma machadada, uma queda. Isso é literal? Claro que não. Da onde é que você vai sair com machado? No Brasil. O Brasil é igual a Israel, não pode ter desarmamento. Então, Jonathan, como eu falei, né, quando ele saiu para batalhar, Deus tremeu a terra. Todas as outras batalhas que Deus... que tá, lá em Samaria tinha uma batalha. Aí Deus disse, amanhã, bem ligeirinho, vai ter uma coisa, uma conquista... Aí tu vai assim, não pode não tem como não, porque ele tá bem pertinho do exército dele. Era gente demais, gente demais, em cima de gente demais, para vencer aquele povo. E o povo lá daquela cidade tava com fome. Mas Deus disse, não, mas amanhã eu vou mudar. Amanhã vai ter comida aqui, frango, vai ter água, vai ter tudo que vocês quiserem. Frango, vai ter um jeito que vocês não vão nem aguentar comer, de tanta, mas muito. E pô, como é que pode? Quando é de noite, aí Deus coloca um terremoto, dá um abalo tão grande que o exército todinho, daquela multidão, gente, fugiu todo mundo e deixou as comidas tudinho. Deixou animal, deixou ouro, deixou tudo. Antigamente, se o guerreiro ia para uma batalha, ele levava o ouro dele, porque se deixasse alguém podia roubar, então era melhor se ele morresse, pelo menos, mas estava com as coisas dele. Então, sobrava, aí se chamava despojos de guerra. Então, por isso que é achado muita coisa de ouro, de prata, nas batalhas, é porque se deixasse lá alguém ia roubar. Então, levava. Se conseguisse ganhar mais tesouro, juntava com dele, quando voltasse, ia usufruir do jeito que ele quisesse lá. Era assim que funcionava. Os despojos de guerra, né? Então, do mesmo jeito que Deus tremeu a terra para aquela cidade de Samaria, tremeu para o homem só. E por que eu estou dizendo isso? É porque às vezes a gente acha que Deus só vai operar se for para tal situação ou através de tal organização. O compromisso de Deus é unitário. Tá certo? É com você. E se ele estiver na sua causa, ele vai fazer abalar terra, céu e mar. Está na Bíblia, viu? Então a gente pode dizer, eu não tinha o recurso, eu não tinha contato, eu não tinha dinheiro. Você vê, Saul tinha 600 soldados, não fez, 600 não dava, para essa ruma de coisa que eu falei aqui, não dava para nada. Por isso que ele estava com medo, ele tinha espada, mas tinha medo. Tá certo? Jonas tinha a presença de Deus. Que você coloque a presença de Deus na sua família, na saúde sua e da sua família, na saúde financeira, na saúde do relacionamento da sua família. Coloque a presença de Deus. Como é a primeira coisa que eu devo fazer para colocar a presença de Deus? Eu acho que agradecer. Por quê? Porque Jesus fez um milagre. Sobre 10 pessoas, voltou um, ele disse, cadê os outros? Veja como agradecer é bom para Deus, ele gosta. Eu gosto de procurar depois o que aconteceu com as pessoas de alguns milagres, né? Que aí é que você vai saber, rapaz, como mudou a vida. Que a gente ficou curado, mas aí o que Deus fez depois da vida dessa pessoa é que é muito mais... É impactante. O milagre é maravilhoso, mas o que Deus vai fazer depois do milagre da tua vida é extraordinário. Amém?
Então, a gratidão é como um imã, né, que atrai o mover de Deus. E Saul se levanta, ele não celebra, né? Ele não vai celebrar. Ele quer o que ele aprendeu a escutar na mídia daquele tempo, né? O domínio, a vingança, o ódio. Então, nada que Deus fez ou deu na minha vida e na tua vida é insignificante. E no tempo de muitas ocasiões, era muito importante para mim e para você. Não despreze. A Bíblia até diz, não despreze o tempo das pequenas coisas. A Bíblia até diz, pronto, a palavra que eu preguei, com o teste que foram fazer comigo, da igreja para me enviar para ser pastor lá no Rio de Janeiro, era 5 minutos para pregar. E eu preguei, bom estar, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Um coração agradecido no pouco que Deus tem colocado. E eu vou lhe dizer, eclesiasticamente, Deus me colocou no muito. Na vida profissional, eu cheguei na última referência, não tinha mais, eu não fui cargo de político lá em Brasília, mas dentro da esfera federal, eu subi até o topo onde podia subir. Porque meu coração sempre foi grato a Deus, tá certo? Isaías 54, 1 e 2. Jesus, eu não ia ler, mas lá vai eu ler para você, Isaías 54, olha como Deus foi bom, já abri em cima. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Eita, Deus falando para alguém. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque a desamparada tem mais filho do que a casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estenda as cortinas das tuas habitações. Não impeça, estica as tuas cordas e fica bem as tuas estacas. Deus dizendo que vai aumentar, que vai trazer, vai aumentar, vai expandir. Se falou de estéreo, então Deus está trazendo fertilidade na vida de alguém dessa noite, em nome de Jesus. Deus vai expandir, vai aumentar. Deus vai acrescentar na tua vida, em nome de Jesus, né? Fazendo isso, a gente destrava o sobrenatural de Deus, né? Quando eu falei na TV, daquele negócio da pandemia, na época eu chamava TV ceboseira, né? Porque tudo é ceboso. Olha, era tanta ceboseira que essa TV mostrava e implantando terror todos os dias, né? E a TV dizia assim, se é o costume, lembrem bem o que eu estou falando, se é o costume que esse vai ser o novo normal. E todo dia eu metia a testa no chão e eu gravava um vídeo. Não dava para me ver, porque eu estava de cabeça no chão e botava o celular aqui, estava escuro, a sala na penumbra, tinha uma casa que a gente tinha lá na capital. E eu orava no outro dia de manhã, hoje, em vez de 5.900, foi 5.855. Olha, e essa rede ceboseira de TV, rede de televisão ceboseira, dizendo se é o costume com o que é mal, se é o costume com isso, esse é o novo normal. Quem é que não se lembra que escutava todo dia essa frase? Esse é o novo normal, esse é o... Não vai ter mais bom de Deus, não vai ter mais dia normal, não vai ter mais bênção. Quem é que tem a última palavra na minha, na tua vida, inclusive na vida desse povo que anda com o diabo? A última palavra sempre vai ser Deus. O diabo pode ciscar, se andar, fazer um bocado de coisa. A última palavra da minha vida e da tua vida sempre vai ser Deus. Tá certo? Então, quando você escuta do mundo, como essa televisão, se é o costume, eu vou me acostumar de agradecer a Deus, porque Ele faz coisas extraordinárias, inusitadas. O normal é chover de cima para baixo, Deus faz sair de baixo para cima. O normal é o cara subir, se arranhar todinho, levar uma mordida do urso e levar 5.000 picadas das abelhas para comer uma colherzinha de mel. Aí Deus faz o mel derramar dentro da floresta. É esse aí que... Tá certo? E eu celebrava. E as declarações dessa rede de televisão caiu no espaço, ninguém fala, mas eu falo, tá certo? E foi glorificado o nome do Senhor até zerar. Hoje não houve ninguém que partiu para o Senhor. Olha aí, glória a Deus. O normal voltou.
porque o normal de Deus sempre vai voltar, não vai ser de gente que não tem Deus, tá certo? As coisas que é dita na mídia. A mídia que eu digo, tem um monte de gente maravilhosa fazendo mídia, tem influência. É divertido, é informativo, tem um monte de coisa. Você aprende, eu quero saber o negócio, eu vou procurar. Como é que faz isso aqui? Eu não sei mexer no Capicute, aí vou lá, alguém me ensina, tá vendo? Eu estou falando de gente do Satanás, gente do mal, que é instruída e paga para desarmar a família, para quebrar os parâmetros de Deus na família. Gente mal intencionada que sorri, mas a alma é preta, negra. Isso que eu falei aqui, hoje no Brasil é até proibido falar dessa forma de cor, porque já pode ter uma conotação, mas eu estou falando de uma alma escura, sem luz, tá certo? Não tem nada a ver, porque, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade, embora você veja a minha pele branca, eu sou filho de um negro, viu, que é ex-combatente, foi para a Segunda Guerra Mundial, então eu tenho muito orgulho de quem eu sou, filho de quem eu sou. A pessoa que tem uma voz como eu tenho, você imagina logo de cara, né, que deve ser realmente o que eu estou dizendo. E por que eu sou branco? Porque eu também sou filho de uma galega, Dona Irá, que está no céu. Aí misturou lá, eu nasci branquinho, com cabelo encaracolado, e é assim, desse jeito. E na minha origem negra, Deus me deu muitos talentos de cantar, me deu uma boa voz, me deu muitas habilidades extraordinárias. Então, só estou falando aqui para não, porque a gente está vivendo num mundo tão perigoso hoje, né, de tudo do politicamente correto, que tudo pode ser tomado com uma má interpretação, e eu não fui dotado dessas coisas, tá certo? Então, o teu normal para a tua vida, que eu estou declarando hoje, é o sobrenatural da bênção de Deus. Por que é sobrenatural? Porque para ser natural, compadre, tem aí, você vai, tiver dinheiro, você vai ali no mercado e compra o natural. Seja lá o que for. É natural? É, pronto, você vai lá e compra. Eu estou aqui pregando que a tua gratidão a Deus vai puxar, vai atrair o sobrenatural de Deus para a tua vida. E o sobrenatural entra, como eu falei, que eu constrangi o GPT até eu dizer, minha bichinha, você sabe dizer assim, repita comigo, eu não sei. E ela botou, eu não sei exatamente. Quando você não souber, não tente não, porque eu não sou menino, tá certo? E eu tenho um argumento. A coisa melhor do mundo é você se garantir nos seus argumentos. Você vê hoje muita gente influenciando aí pelas telas do mundo, mas é só um argumento decorado, ele não tem sustentação, ele não sabe analisar a contrapartida do que o outro diz. Eu sou um perigo nessa área. Se a pessoa disser um negócio, eu faço os recortes, vou gravando, gravei. Quando eu debulhar, você disse isso, e é isso assim. Então, Deus, ele me deu essa inspiração. Um menino que saiu de uma vila, que estudou a vida inteira em colégio público. Aos 14 anos eu já trabalhava de carteira assinada, mas desde menino pequeno que eu trabalho. Eu não tive acesso a esses milhões de oportunidades que hoje tem, e Deus me fez subir. Pastor, você é podre de rico? Não, nem sou podre nem rico. Eu sou cheio da alegria de servir a Deus. E tenho visto o favor de Deus na minha vida e na vida da minha família. Tá certo? Então, tem 3 tipos de pessoas que não conseguem ser agradecidos. Já vou encerrar, porque a hora. A primeira pessoa que tem dificuldade é aquela que tem desconexão neural. Então, a questão da dopamina dele, da serotonina, dos hormônios que promovem isso, ele tem desconexões, aí pode ser resultado de trauma, pode ser descompensações emocionais, depressão, pode ser... Então, alguns tipos de pessoas que não conseguem geneticamente ou biologicamente ter a satisfação, ter esse empenho, mas Deus pode mudar, Deus pode tudo. Então, tem 3... O outro porque aprenderam na família. Deus pode mudar? Deus pode tudo. Porque na minha família era assim, todo mundo lá é ingrato, povo grosso, povo mal agradecido. Eu já lidei com pessoas que eu gosto de agradar pessoas. Quem me conhece ao longo dos anos, para mim, fazer um agrado a você é 2 tempos. Eu me sinto muito bem em agradar uma pessoa, em fazer um mimo para a pessoa, em comprar um negócio para a pessoa. Às vezes eu sou até um pouco desleixado comigo mesmo, porque meu pensamento está mais
com a família, com as pessoas que eu amo. Então, mas há pessoas que aprendeu ingratidão dentro de casa. Deus pode mudar isso? Claro que Deus pode. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Bote Deus dentro da sua vida que você vai ver. Vai mudar a tua compreensão, você vai começar a enxergar diferente. Tá certo? Os terceiros são os Saús, né? Que é esse aqui que só pensa em vingança. Coração peludo, igual aquele menino da Bahia, né? Coraçãozinho peludo. Faz ingratidão é oposição a Deus. É um tipo de feitiçaria, você sabia? Ingratidão é um tipo de oposição. Se eu sou ingrato, eu estou me opondo. Eu não estou reconhecendo a grandeza de Deus na vida, tá certo? Então, a terceira pessoa, tá certo? Então, o primeiro é biológico, digamos assim, esse emocional. O segundo aprendeu na família. E o terceiro é uma pessoa que o diabo e a mídia e as influências negativas entram na vida da pessoa e ele acha que aquilo é o correto. Ser insatisfeito, ganancioso, soberbo e desejar o mal. O invejoso, ele não quer ter o que você tem. Ele quer ter aquilo que você tem. Tirar de você o que você tem. Aí é que entra a segunda propriedade de Deus na nossa vida, que Deus é tudo perfeito, né? Que ele é escudo e fortaleza. Onde tem essas pessoas, aí Deus é escudo e é fortaleza, tá certo? E a pessoa ingrata sempre vai achar, porque ele aprende na internet, né, nas mídias, na televisão, que sempre está faltando. Eu não vou ser grato não, porque está faltando alguma coisa, tá certo? Se Deus não estiver falando com você hoje, querido, eu não sei, tá certo? É porque eu queria aquele corpo perfeito. Eu perdi só 3 quilos. É o carro, é a moto, é a TV, é o celular. Você está postergando. Quem oferece insatisfação sempre vai botar um abraço a mais na distância da tua felicidade. Quando você pensa que está perto, ele vai estender mais um abraço para você nunca ser feliz. Encontre satisfação e felicidade em Deus. Tá certo? Essas pessoas ficam dizendo o que você precisa. Eu posso até lhe garantir, o que você precisa é Deus na sua vida. O que você precisa é de Jesus, viu? Quando eu fiz essa menção de Saul, então ele queria ser maior do que a criação. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que acham que deve ser Deus dando tudo de uma vez. Quando Deus foi fazer a existência das coisas, ele criou primeiro o homem, e o primeiro dia ele fez o homem. Não. Ele criou a terra. E celebrou. Ele mesmo fez e ele mesmo achou, bom demais. Precisava estar escrito lá? Não precisava, mas Deus botou. Que é para você aprender, você quer ser mais importante do que a criação de todas as coisas, você é mais importante do que a terra, o espaço, o planeta, a água, o céu. Deus fez é bom demais. Ele fez a luz, ele celebrou. Ele fez a expansão, as estrelas. Ele podia ter dito assim, faça. Ele gastou 6 dias e mais 7. E celebrou todos eles. Então, a pessoa ingrata é como querendo ser maior do que a criação que Deus fez em 7 dias. Você não celebra o primeiro dia do que Deus está fazendo na tua vida, né? Deus tem feito muitos primeiros dias na tua vida. O refletor aqui no meu rosto, eu fico suadinho. Então, a ingratidão e a desistência é uma mochila que a pessoa que tem ingratidão carrega, um peso. Todo ingrato, ele carrega a mochila da desistência. Desista, 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 desista. E a pessoa grata, a bênção do impulso de Deus dizendo, continue, levante, continue, vá firme, siga firme, estou contigo, vai, declara, vai em frente, vai em frente. O ingrato não, é a mochila, né? O peso. Então, você nunca vai ver uma pessoa que é grata a Deus desistir. E depois de você ouvir esse sermão, você não vai mais desistir das coisas que Deus colocou no seu coração. Você vai entender, o favor de Deus é com você. Eu tinha
Eu tinha colocado aqui aquela metáfora, a gente diz que o semeador saiu a semear. Ele saiu a semear reinos? Não, ele saiu a semear a semente. Uma semente é pequena. E uma vez eu vi uma frase, eu estava pesquisando para um dos livros. Eu tenho 18 livros escritos, 18. No mundo inteiro. Tem em inglês, tem em espanhol, no mundo inteiro. Que é uma honra que eu tenho do filho de Dona Irá, a minha mãe, né? Hoje o meu nome está em diversos continentes, né? Está no Ocidente, está na Europa, está na América, está no Amazonas, está... Porque Deus faz coisas maravilhosas, porque Ele achou em mim um coração agradecido. Então, eu vi uma metáfora uma vez, quando você corta uma maçã, você sabe quantas sementes tem dentro da maçã. Mas quando eu te dou uma semente, você não sabe quantos pomares tem dentro daquela semente. Seja grato pelo que Deus está semeando na sua vida. Em Deuteronômio 16:15, Deus não diz, pode ser que ele celebre, ele diz, certamente celebrarás. É uma ordenança de Deus, eu deixei para o final. Tanto ele deseja, como ele aprecia, como ele acha bom, como também ele deixa a recomendação, não, a ordem. Celebre! E quando Deus dá uma ordem, tem uma consequência benéfica para a gente. Quem é que não quer isso? O inimigo da minha alma e da tua alma, tá certo? Então, desde Deuteronômio até Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Celebremos, exultemos e demos-lhe glórias. Do antigo até o final, em Apocalipse, Deus está dizendo que é importante você celebrar aquilo que ele tem agido na tua vida. Eu sou o pastor Marconi Teixeira. E nós fazemos o programa Dias Melhores. Fica na paz.